Falaremos hoje da pandemia da Covid-19 e compararemos os seus efeitos em Portugal e no Brasil. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma, pedindo-lhes que partilhem, que subscrevam o canal, que coloquem gosto e que ouçam até ao fim. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. No momento em que Portugal começa a desconfinar, amanhã em Portugal os próprios restaurantes, os espetáculos retomarão a sua atividade normal ou praticamente normal. A sociedade voltará a ter uma vida normal, poder-se-á ir inclusivamente aos centros comerciais, coisa que estava vedada. Os centros comerciais vão abrir. Toda a economia, no fundo, no seu essencial, irá abrir. No Brasil, nós assistimos a uma vontade de desconfinamento por parte do Presidente, mas essa vontade de desconfinamento não tem correspondência com a realidade da pandemia. Em Portugal, nós assistimos a um controle da pandemia e Portugal, neste momento, é até o país em melhores condições em toda a Europa. Neste momento, a média dos infectados por dia é abaixo dos 400. Os mortos têm sido numa média de 3 nos últimos 14 dias. Tem havido dias em que não tem havido nenhum morto. Os internados em unidades de cuidados intensivos já estão abaixo dos 80. E Portugal, neste momento, está em condições de, depois de ter enfrentado a pandemia com sucesso, abrir a economia. O Brasil fez exatamente o contrário. O Brasil deixou andar. O Brasil teve um presidente que incentivou o uso da cloroquina e de outros amuletos para combater a pandemia, que desvalorizou o uso de máscara, que desvalorizou o comportamento preventivo das pessoas, o lavar as mãos, o desinfetar as mãos, o ter cuidados no distanciamento e, sobretudo, tem um presidente que ignora completamente aquilo que é o sofrimento e a morte dos brasileiros. Bem pelo contrário, ele até de certo modo brinca com o sofrimento e com a morte dos brasileiros. Bolsonaro diz que isto do Covid e ter medo do Covid é ser mimimi, é frescura. E quando lhe perguntam, mas já há tantos milhares de mortos, e o que é que eu tenho a ver com isso? Diz ele. Ele não tem a ver com isso. No entender dele, ele não tem a ver com isso. Ele é o presidente de todos os brasileiros. É o primeiro responsável por tudo aquilo que sucede no Brasil. E, no entanto, ele entende que não tem nada a ver com isso. Há brasileiros que não têm oxigênio. Há brasileiros que são entubados a sangue frio, com um sofrimento horrível, que os próprios médicos e enfermeiros ficam arrepiados e traumatizados com o sofrimento das pessoas que eles entubam, porque nem sequer há formas de os anestesiar. Não há respiradores. As pessoas morrem à entrada dos hospitais. Já se ultrapassaram os 400 mil mortos. O Brasil pode caminhar para, inclusivamente, 750 mil mortos ou, eventualmente, 1 milhão de mortos. Neste momento, o Brasil tem cerca de 3 mil mortos diários e 60 mil infectados. E Bolsonaro diz que não é nada com ele, que não é responsável por nada. Há agora uma comissão parlamentar de inquérito a que o Congresso foi forçado a abrir porque o clamor público já era tão grande, as manifestações de desagrado pelo comportamento do Presidente já eram tão grandes que a comissão parlamentar de inquérito teve de ir para a frente depois de uma ordem do Supremo Tribunal Federal. Porque, mesmo assim, os deputados fiéis a Bolsonaro pretendiam barrar a Comissão Parlamentar de Inquérito. Agora já não é mais possível. Foi nomeado Renan Calheiros e, mesmo assim, os bolsonaristas pretenderam impedir que um independente, como é Renan Calheiros, um conservador, de todos conhecido, mas que não é afeto a Bolsonaro, pretenderam impedir, pelos meios judiciais, que Renan Calheiros
estivesse à frente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Não o conseguiram. O governo Bolsonaro, não tendo conseguido esse objetivo, está agora a procurar, por todos os meios, impedir o funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito. Vai atrasá-la. Não se pode esperar muito da Comissão Parlamentar de Inquérito nos próximos tempos, 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Talvez não se possa esperar grande coisa da Comissão Parlamentar de Inquérito. Os bolsonaristas irão fazer com que os resultados da Comissão Parlamentar de Inquérito sejam atrasados o mais possível, porque está em causa não só a sobrevivência de Bolsonaro, mas a sobrevivência daquela gente toda que anda à volta dele. Bolsonaro é manifestamente um psicopata. Um psicopata é um indivíduo que é completamente alheio ao sofrimento dos outros, à morte e ao sofrimento dos outros. Não tem autocensura. Ele brinca com a morte alheia, brinca com o sofrimento alheio. É altamente responsável pelas mortes e pelo sofrimento que aconteceram no Brasil, pela sua incompetência, pela sua inércia, ou, quem sabe, não sabemos o que vai naquela mente, quem sabe se, inclusivamente, pela própria vontade de que muitos brasileiros morressem, particularmente os mais velhos, precisamente porque, morrendo os mais velhos, ele pouparia no que toca a reformas daqueles que já não estão no mercado de trabalho. Não sabemos o que é que se passa naquela cabeça, mas naquela cabeça tudo é possível. Mas face a um psicopata à frente do poder no Brasil, nós temos de nos interrogar não tanto já sobre o psicopata, mas é importante responsabilizar aqueles que estão em volta do psicopata, os seus ministros, os seus assessores, toda aquela gente que o envolve e, sobretudo, aquela parte da sociedade brasileira que ainda lhe mantém o seu apoio. E esses são essencialmente os indivíduos das seitas neopentecostais. Eles são os primeiros responsáveis pelo genocídio que está a acontecer no Brasil. Porque um psicopata é um indivíduo sem consciência da sua responsabilidade. Mas os Silas Malafaia, o Jadir Macedo, os Valdemir Santiago, os Ribeiro dos Santos, esses que dirigem igrejas neopentecostais, que são um grande suporte do Bolsonaro, esses sim, são os primeiros responsáveis pela tragédia que está a acontecer no Brasil. Eles deixaram de ser apenas burlões que se aproveitam do sofrimento, da miséria de tantos brasileiros para enriquecerem à custa da extração da riqueza da sociedade, do trabalho alheio. Eles passaram a ser os principais responsáveis por este genocídio que está a acontecer no Brasil. É importante que isto seja dito para que o Brasil acorde, para que essa gente seja isolada, porque essa gente é o principal perigo. Mas não são só eles, porque há gente também, sem ser propriamente neopentecostal, sem ser ignorante e, portanto, sem ser um seguidor completamente acéfalo de Bolsonaro, há gente que, tendo alguma cultura, tendo alguma influência nos meios de comunicação, ainda apoia Bolsonaro. E também esses, porque precisamente a sua cultura, a sua capacidade de serem, de certo modo, uns líderes de opinião em determinados setores, também esses são altamente responsáveis e devem ser denunciados e isolados. E devem ser atacados com todas as forças de quem tem amor à liberdade, quem ama o Brasil, porque esses são também verdadeiros traidores à pátria brasileira, que se abrigam sobre a bandeira do Brasil, mas que são capazes de vender a sua pátria por, inclusivamente, um simples ódio a um ex-operário que acabou por ser inocentado de crimes porque era injustamente acusado e que não aceitam que um simples operário que teve uma governação que acabou com mais de 80% de aprovação, não aceitam que um simples operário aceda à presidência do Brasil. E, na realidade, esse simples operário é, neste momento, talvez a única esperança do Brasil, porque é o único que é capaz de derrotar Bolsonaro. Não que ele esteja isento de defeitos, não que ele esteja completamente livre para combater os principais causadores dos grandes problemas do Brasil, que são as seitas neopentecostais e que são os grandes detentores do poder económico, que foram os grandes apoiantes de Bolsonaro.
Ao contrário do que se diz, Lula é um homem do centro-esquerda. É um homem muito moderado, que infelizmente tem contemporizado até com o domínio excessivo que os poderes económicos têm exercido sobre o Brasil, que tem melhorado, ou durante os seus governos melhorou a condição das classes mais pobres do Brasil, mas que mesmo assim não conseguiu combater o domínio quase esclavagista que os poderes económicos continuam ainda a exercer no Brasil sobre a generalidade da população. Portanto, Lula não é propriamente um homem que possa causar medo aos poderes económicos brasileiros. Ele está disposto a colaborar com o poder económico ainda dominante no Brasil. E por isso nem se percebe como é que determinada gente com alguma capacidade intelectual ainda odeia Lula e o combate da forma que o está a fazer, tendo do outro lado um psicopata, ignorante e malvado. É importante que aqueles que prezam a justiça, que prezam a liberdade e que querem um Brasil melhor, menos injusto, que esses percebam quais são os grandes inimigos de um Brasil melhor. E esses inimigos não são apenas Bolsonaro, é também a clique que o apoia, o agente do seu governo, uma parte importante das Forças Armadas que neste momento ocupam poderes públicos e, sobretudo, as igrejas neopentecostais que vivem da extração de riqueza do Brasil e às quais Bolsonaro dá o seu apoio incondicional, porque elas também lhe dão o seu apoio incondicional, e alguns intelectuais de direita, de extrema-direita, que não aceitam que Lula, um simples metalúrgico, aceda à presidência. Esse é o grande combate daqueles que amam a liberdade no Brasil. Esperamos que eles consigam levar esse combate a bom termo e que em breve esse genocida Bolsonaro seja apiado do poder. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes que partilhem, que subscrevam o canal e coloquem gosto.